Que importância tem isso? Por que estamos parados aqui para dizer que essa ação de governo é importante? Catalogação normalmente não passa pela nossa cabeça quando nós pensamos em ações estratégicas. Duas vertentes. A vertente militar, seguinte, por favor. Pode ir passando até fechar aqui o quadro. Parou, volta. O sistema militar de catalogação da OTAN, nós pertencemos hoje ao Tier 2, que nos permite introduzir itens no sistema OTAN. Ou seja, aqueles países da Europa, os países aí, Estados Unidos, enfim, os países que fazem parte, inclusive os azuis aqui, fazem parte, que podem ler o sistema, passam a enxergar os nossos produtos e as nossas empresas. Portanto, nós vamos ganhar no mercado. Isso é importantíssimo. E nós podemos contribuir, alavancar os países da América do Sul para Tier 1 e Tier 2. Estamos fazendo isso de forma gratuita. É uma parceria que nós visualizamos como importantíssima. Oferecemos também essa possibilidade ao IBAS, África do Sul e Índia. E para o governo, por que para o governo é importante? Porque a partir daí nós podemos fazer um registro de preços. Se nós tivermos um bom sistema de catalogação, um sistema inequívoco, podemos sim fazer um sistema de preço. Então a catalogação é importante e ela está muito bem conduzida e achamos que é uma ação de governo que trará um resultado silente, progressivo, mas muito positivo para a nossa economia. Seguinte, por favor. Visualizamos também, mais uma. Parou. Visualizamos também, dentro dessa medida provisória, que o assunto vai muito além do Ministério da Defesa. Há um consenso na nossa regulamentação, provavelmente nós vamos criar estes mecanismos decisórios. Então, inicialmente, nós estamos trabalhando com a Comissão Mista da Indústria de Defesa, que é do Ministério da Defesa e das Forças, mas ela não trabalhará sozinha. Ela irá se valer do Fórum da Indústria de Defesa. Nós temos que ouvir as federações, as associações, as empresas. E aqui está um fator importante, o Comitê Técnico da Indústria de Defesa, onde estão os espaços para os atores dos demais ministérios participarem do nosso poder decisório. A ideia é que, por exemplo, um produto estratégico de defesa, uma empresa estratégica de defesa só seja homologada, só seja acreditada após uma aprovação dos demais ministérios partícipes. E também criamos ali um grupo de assessoria especial, que são aquelas pessoas de notório saber, que têm muito a contribuir, têm sempre um conhecimento a oferecer, embora já estejam na reserva, já não façam mais parte do Ministério, ou mesmo estando no governo, estão trabalhando em áreas fora da função específica que não estariam sendo acionados por intermédio do Comitê Técnico da Indústria de Defesa. Seguinte. Senhores, ações de governo. Eu diria que, infelizmente, eu gostaria de estar proativo, pré-ativo. Na verdade, eu estou hoje reativo. Eu digo infelizmente com uma alegria muito grande, porque todos esses atores estão atuando decisivamente sobre o Ministério da Defesa. Por exemplo, aqui a própria SAI, com esse evento que está acontecendo hoje e diversas reuniões que já participamos. O Ministério da Justiça, estamos trabalhando, por exemplo, com a parte da regulamentação do SINARB, de importações, de controle de armamento e tudo mais. O MRE, com a parte de exportações, estamos fazendo uma nova política de exportação bastante, inclusive a operacionalização dela totalmente informatizada. O Ministério da Fazenda tem nos apoiado fortemente, o próprio regime tributário está vindo com a aquiescência do Ministério da Fazenda. O MDIC, parceiro de todas as jornadas nossas, o MPOG,
inclusive até na catalogação, como já citado. Aqui, todos aqui nós vamos encontrar. O MCTI tem nos apoiado no desenvolvimento de produtos. Eu diria que se não fosse ele, os nossos centros tecnológicos estariam parados. Funcionam graças a esse apoio do MCTI. Ministério de Comunicações agora se envolvendo com a aquisição do nosso satélite. Enfim, esses atores BNDES hoje mudando o perfil de enquadramento para exportação de produtos brasileiros, entendendo que essa pauta, pelo alto valor agregado do produto e pelo baixo patrimônio em tese que a empresa oferece, tem que ter uma regra diferenciada, e aí nós vamos ter que validar essa decisão, não pode ser uma decisão isolada. São ações de governo. A Apex está trabalhando aqui as exposições internacionais que nós vamos fazer, fez esse ano uma reunião com todos os adidos militares participando, a BIND, BNDES, assim por diante. FINEP, já tivemos até apresentação recente, nós vimos todos os feitos que eles estão fazendo. A BDI participou ontem no nosso painel, está fazendo um diagnóstico das indústrias de defesa, um mapeamento interessantíssimo, junto aqui à Universidade Federal Fluminense. A BIND, parceira ímpar, já levantou agora aquelas 47, se não me falha a memória, 47 pautas tentando apoiar o governo nas suas decisões. A BIND não faz parte do governo, mas é o que nem se fizesse, porque é o nosso braço direito. Seguinte. Políticas em elaboração. Seguinte. Nós estamos aí com a Política Nacional da Indústria e Defesa, que praticamente abrange os mesmos, apresenta os mesmos conceitos que estão traduzidos na medida provisória, mas como política se faz necessário. A atual existente, ela está no nível do Ministério da Defesa, é uma portaria, e nós estamos trabalhando para que venha a ser aprovado por meio de decreto e atualizado, né? Seguinte, também um trabalho multidisciplinar. Outro que nós estamos trabalhando é na Política Nacional de Exportação de Produtos de Defesa, a PNEMEM, antiga PNEMEM, atual PNEMEM, material de emprego militar, revisão interessante, porque queremos agilizar e dar controle aos processos de exportação. Se vamos agilizar, vamos ter controle automático. São trabalhos em curso que vão beneficiar as indústrias. Política Nacional de Obtenção de Produtos de Defesa. Essa Política Nacional, ela vai abranger o seguinte, por favor: todas as fases do ciclo de vida do produto, desde as demandas, os requisitos operacionais conjuntos, estabelecidos lá pelo ENF. Obviamente que as demandas serão sempre maiores do que as possibilidades. Nós temos que trabalhar de uma maneira bastante efetiva. Então, temos que priorizar muito. E aí vem a demanda orçamentária. Sempre será inferior à necessidade. Entretanto, temos que reconhecer como ação de governo que os orçamentos, embora não na velocidade que nós, obviamente, gostaríamos, mas está numa exponencial. Não podemos nos queixar. Talvez aqui devemos trabalhar um pouco mais na continuidade dos recursos para que os projetos sejam planejados e executados. Talvez mais importante do que as quantidades de recursos, é importante, é claro, o montante, mas é a continuidade, a certeza da vinda dele, os compromissos assumidos. Uma diretriz de obtenção que estamos trabalhando, desenvolvimento e aquisição, operacionalização e uso, né? E finalmente a desativação com toda a lógica da proteção ambiental, revitalização de produtos hoje é uma realidade. As munições não são revitalizadas, não são destruídas, enfim. Seguinte, não pararei aqui. Teríamos outros assuntos com relação ao plano de articulação, mas já é um assunto interno. Devido ao tempo, eu encerro aqui a minha apresentação fazendo uma síntese. Eu nunca vi, tenho 40 anos de caserna, eu diria que eu nunca vi tanto envolvimento, tanto engajamento de todas as áreas governamentais com o assunto defesa. Isso
traz uma preocupação muito grande, que ao mesmo tempo que é um incentivo, também é uma responsabilidade. Os resultados terão que aparecer, eles são fundamentais, e nós vamos ter que buscar resultados. Mais do que palavras que aí estão ditas, esperamos em 2012 e 2013 que os indicadores do Plano Brasil Maior, 2013, 2014, enfim, esses indicadores sejam positivos e que venham realmente a dar a nossa certeza de que estamos na rota certa. Se isso acontecer, teremos justificado o nosso tempo, o nosso trabalho. Agradeço o tempo e a atenção dispensada. Muito obrigado, General Mattioli. Agora nós vamos ouvir a senhora Heloísa Regina Guimarães de Menezes, secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Bom dia a todos, cumprimento todos os militares, a pessoa do General Mattioli, bom dia, deputado Sarantini e meus companheiros do Ministério de Ciência e Tecnologia e Ministério da Fazenda. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao Ministério do Desenvolvimento. Infelizmente, o secretário executivo Alessandro Teixeira não pôde comparecer, mas me pediu para representar o Ministério, e o faço com muito prazer, com muito gosto. Afinal, a Secretaria de Desenvolvimento de Produção ocupa papel estratégico na coordenação do Plano Brasil Maior, então me sinto à vontade para falar da indústria da defesa no que se relaciona a interação com o Plano Brasil Maior, como destacado aqui anteriormente pelo General Mattioli. General, que terminou sua fala chamando a atenção para a crescente importância, crescente visibilidade e destaque das ações de defesa, não só com relação à sociedade civil, a atenção que está sendo despertada pela sociedade civil, pelo setor empresarial, mas também dentro do próprio governo. Tem suas razões, né, de cunho estratégico, afinal de contas, a indústria da defesa ela tem destaque especial do ponto de vista de indução de novas tecnologias, indução de vários segmentos industriais. Os produtos derivados da indústria da defesa, as tecnologias, os novos materiais, fruto das pesquisas, das inovações originárias da indústria da defesa, têm um potencial propulsor e disseminador em todas as cadeias produtivas, além de outros aspectos relevantes. Então, a indústria da defesa desperta a atenção, sim, de toda a indústria nacional, de todos os ministérios que têm a contribuir nesse processo. Nesse sentido, eu vou focar a minha fala na relação em como a indústria da defesa está colocada no contexto do Plano Brasil Maior, que é a política industrial, tecnológica, de comércio exterior, também de serviços, lançada pelo presidente Dilma em maio desse ano. O Plano Brasil Maior foi elaborado a partir de um diagnóstico focado muito em desafios e oportunidades para a economia e para a indústria nacional, levando em consideração o cenário de concorrência acirrada dos nossos produtos com relação aos produtos importados,
levando em consideração o cenário de crise internacional e as consequências que esse cenário traz para a nossa competitividade e a concorrência que a nossa indústria tem com relação aos importados. Um diagnóstico que considera um cenário de esvaziamento de cadeias produtivas, de elos importantes das cadeias produtivas no Brasil, levando à perda ou a risco de eliminação de alguns segmentos importantes, tradicionais da indústria nacional, mas que leva também em consideração oportunidades fundamentais nesse nosso contexto. Oportunidades dadas pelo mercado consumidor extenso, crescente e de renda em crescimento. Oportunidades estratégicas nos setores de energia e da nossa capacidade de ocupar um espaço relevante nesse setor, que considera também um conjunto relevante de empresas inovadoras nos vários setores e sua capacidade de dar saltos, avanços tecnológicos, baseado muito nas competências científicas acumuladas no país nos últimos anos. Ainda não temos a capacidade tecnológica no volume e no ritmo necessário para garantirmos saltos mais rápidos, o que nos coloca desafios importantes também e que são fundamentais para reduzir nossa dependência em setores estratégicos. Nesse cenário, a partir desse diagnóstico, o Plano Brasil Maior, ele busca atender a 3 focos estratégicos especiais. O primeiro é aumentar a capacidade inovadora da indústria nacional. O segundo é incentivar a agregação de valor no Brasil, através de vários instrumentos e principalmente do aumento do conteúdo local dos nossos produtos nas nossas cadeias produtivas. E terceiro, ampliar o investimento fixo na economia brasileira. Então, são 3 pontos estratégicos e veremos que importantíssimos, são pontos que se repetem na Estratégia Nacional de Defesa e no plano, na Política Nacional da Indústria da Defesa. Ou seja, temos diagnósticos coincidentes e estratégias coincidentes também. Como pretendemos atingir esses focos estratégicos? Através de instrumentos de base regulatória, financeira, através também de desonerações tributárias, do uso do poder de compra como elemento indutor fundamental para o desenvolvimento tecnológico e para ampliar o mercado para a indústria nacional e também da defesa comercial. São elementos que também vemos que se repetem na estratégia e na política nacional da defesa. O Plano Brasil Maior, ele se organiza, acho que o professor Mauro Borges, presidente da BDI, já falou um pouco aqui para os senhores a respeito da organização do Plano Brasil Maior, mas só destacaria aqui a localização da indústria da defesa no contexto da organização setorial. A indústria da defesa está colocada, está inserida no bloco estratégico mais importante do Plano Brasil Maior, junto com a cadeia de petróleo e gás, por exemplo, junto com tecnologias de informação e comunicação. Então, eu diria